De Deus, muita alegria no espírito. Esses momentos aqui, às vezes podem ser comparados quando a gente sai de São Paulo. Você vai num sítio, vai num contato com a natureza e você respira assim, né? Um pouquinho de ar puro. Porque durante a semana a gente está tão ligado em tudo que está acontecendo, tanta informação, as tarefas, contas, e a gente tem a oportunidade de estar em sintonia com o eterno, não é verdade? Nesse ambiente de culto. É claro que a gente pode resgatar esse momento quando você está em casa, no seu quarto, no trabalho, em algum lugar que você pode parar e se alinhar com o eterno. Mas hoje é um dia especial porque é a coletividade buscando a Deus juntos, como corpo, né? Como família reunida. E vocês viram esse texto de hoje que nós vamos falar, o tema, né? Sobre o paralítico. Encontro marcante de Jesus com o paralítico. Nós tivemos, sábado passado, um café da manhã com os líderes da igreja aqui. Foi um tempo muito excelente de alinhamento. E até na oportunidade eu falei com os irmãos que quando você começa a estudar sobre os pequenos grupos na Bíblia, os pequenos ajuntamentos, a nossa leitura da palavra de Deus vai processando de outras maneiras. A gente começa a ler não só para si, não só o que a Bíblia interessa a mim, mas também aos outros, à comunidade, a um pequeno grupo, a um discipulado, um a um. Então, o nosso olhar vai se transformando. E eu queria trazer uma contribuição nesse sentido, nessa passagem. Tem vários paralíticos na Bíblia, mas tem dois que são específicos. Aquele do tanque de Betesda, que passou 38 anos aguardando ser curado, aguardando uma oportunidade. E tem aquele outro que foi conduzido pelos amigos, por 4, à presença de Jesus. E eu já preguei sobre esse texto aqui, e eu fui pesquisar, tem 4 anos que eu falei sobre esse texto. Alguns vão lembrar daquela ocasião, espero, né? Outros, talvez já passou. 3 dias depois a gente já está... Então eu queria... É um texto rico demais. E a gente tem novas pessoas na igreja, por isso dá para a gente voltar a rever esse texto. Mas antes de falar do texto mesmo, eu quero mostrar umas fotos que eu fui visitar uma igreja filha nossa, em Diadema. Esse é o pastor atual, chama-se Messias. Esse é o Odir. Esse Odir já esteve na nossa igreja, frequentou acampamentos nossos, fez uma decisão aqui com a gente. E para surpresa nossa, eu já sabia, mas para surpresa de vocês, ele é missionário agora, que está ajudando, junto com o pastor, nessa igreja, que quem começou essa igreja? Os veteranos vão lembrar. Essa igreja em Diadema, quem começou? Pastor Alan, no passado, mais de 20 anos atrás. Aí teve uma liderança que se distanciou da gente, agora é um novo pastor que fala, vocês são nossa igreja mãe, a gente quer estar perto de vocês. Amém por isso, né? Então tá aqui, essa é a Kelly e o Adriano. Adriano é filho da Rita, nossa querida aqui, né, Rita? E a Kelly é irmã do Odir, aquele que eu falei que é missionário. Então eles estavam lá, um momento de muita alegria, rever esses queridos irmãos. Muito bem, gente, vamos ao nosso texto. Se você quiser ler na Bíblia, no aplicativo ou na tela, onde for mais conveniente. O importante é que é o texto da palavra. Só uns minutinhos para alguém procurar. Lucas está no Novo Testamento, Mateus, Marcos, aí chega em Lucas, do 17 ao 26. Certo dia, quando ele ensinava, observe bem isso, né? Jesus estava
ensinando. Estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, procedentes de onde, gente? Todos os povoados da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa, para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso, por causa da multidão, olha a multidão de novo, bloqueando o caminho. Subiram ao terraço e o baixaram em sua maca, através de uma abertura até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Vendo a fé que eles tinham, observe que está no plural, não só o paralítico, a fé que eles tinham, Jesus disse: homem, os seus pecados estão perdoados. Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar: quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, perguntou: por que vocês estão pensando assim? Que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande. Mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Imediatamente, não foi nenhum processo, imediatamente, ele se levantou na frente dele, pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa, louvando a Deus. Todos ficaram atônitos e glorificavam a Deus e, cheios de temor, diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. Amém? Tomara que essa realidade seja reproduzida hoje, aqui e em tantos lugares onde hoje a palavra de Deus é pregada. O livro de Lucas, ele tem um propósito de apresentar Jesus como aquele homem perfeito, o filho da humanidade, diferente dos outros homens. Filho do homem, no sentido que Deus encarnou, e é um dos nomes preferidos, títulos que Jesus escolheu, como ele nasceu da humanidade, sendo que ele é Deus, ele é perfeito, ele é completo. E Lucas, ele resgata, ele fala daquele texto lá do profeta, né? Um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, falando de Jesus, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Irmãos, eu não sei se você sabia isso, mas nós não fomos visitados por um homem comum, com as mesmas características nossas, como o pecado. O Deus vivo nos visitou, encarnou na pessoa de Jesus. E somente Jesus é capaz de nos libertar das mazelas que paralisam as nossas vidas. Somente Jesus tem a capacidade de nos destravar em várias áreas. Eu não sei como é que está o seu coração, mas aqui tem algumas lições muito importantes para nós. A primeira dessa é que a paralisia, quase a língua paralisou. A paralisia é uma ilustração da miséria humana. A gente vai ver nesse texto que a doença principal desse homem não era uma doença física, apesar dele estar travado, como a gente vai ver daqui a pouco. Há algo além dessa paralisia. Tanto a lepra, que fala quando o nosso corpo começa a estar um processo de desgaste, né? E naquela época, pior ainda, a lepra não tinha solução, fala da contaminação do pecado. A lepra fala disso. Já a paralisia
fala da estagnação, da vida parada, travada. Nada dá certo. E nesse texto aqui, esse homem, a coluna vertebral não funcionava, áreas motoras do cérebro foram prejudicadas, nós não sabemos, né, em que momento começou essa paralisia, se já era uma coisa congênita, mas dá a entender aqui que alguma coisa aconteceu que foi somatizando. Por que eu digo isso? Porque Jesus, a primeira coisa que ele fala não é curar o homem da paralisia. A primeira fala de Jesus foi: homem, seus pecados estão perdoados. Então a gente precisa perceber que o texto está comunicando algo para nós que não é meramente uma cura física, embora a cura física fosse uma demonstração de que Jesus era Deus. Mas tem algo além disso, sabe? Tem situações na nossa vida que nos paralisam, o medo, experiências, amargura, culpas. Essa semana alguém me mandou um pensamento que a culpa é a metástase que vai se transformando, e eu esqueci a outra expressão, mas não fica só na culpa, vai travando a pessoa. Tem gente que vai adoecendo com uma experiência, com uma fala, quando começa a comparar com outros. Você já se sentiu assim da sua vida, que você não consegue fazer mais as coisas, começa a travar tudo? E não quer dizer que você não esteja trabalhando, bem vestido. Não é isso. Tem pessoas que estão tocando a vida, mas lá nela tem situações que estão totalmente paralisadas, travadas, adoecidas, e ela não consegue fazer nada. Ela se sente... Eu já tive aqueles sonhos assim, que eu estava dormindo e paralisado, e já deu aquele desespero, né? De você clamar por socorro, parece que você está atado, assim. E às vezes é um pesadelo que a gente passa, e às vezes esses pesadelos estão na vida real, só que a gente disfarça, mas ficamos amordaçados. Esse homem não podia fazer nada por ele. É um exemplo da graça de Deus, que a Bíblia fala que o homem está morto em seus delitos, em seus pecados. Nenhum de nós pode salvar a si próprio. Eu gosto daquela figura do cara que está morrendo naufragado e está desesperado. Aí ele pega o braço dele, desde que ele seja cabeludo, né? Para tirá-lo da água. Cabeludo ou não, meu amigo, você não pode salvar você mesmo. A gente precisa de um salva-vidas. Nós precisamos de alguém que venha e nos salve. Nós precisamos de Jesus. Precisamos de pessoas que nos levem até Jesus, que nos falem da palavra de Deus. Esse é o cenário que nós estamos vendo aqui. Tem pessoas que adoecem, a doença psicossomática. Quando ficamos preocupados, ansiosos, provoca em nós uma produção de cortisona. E o corpo vai enfraquecendo, vai ficando imune a doenças. Aí a doença aproveita, e se isso não é tratado, vai travando a pessoa. A Bíblia fala que, de certa maneira, todos nós, em relação a Deus, estamos paralisados. Todos são pecadores e carecem de Deus. Agora, uma segunda lição que a gente aprende aqui é: a solidariedade nunca é vã. Tem dois S ali, mas é um só, tá? A solidariedade nunca, desconsidere-se, nunca é vã. E a gente vê esse cenário aqui. A pessoa não poderia ir até Jesus. Até quem estava em condições de andar, estava de uma situação que não tinha acesso à pessoa de Jesus. E onde Jesus estava, a multidão aflorava o tempo todo. Sabe, gente, eu vejo aqui nesse cenário 6 tipos de pessoas. 6 tipos de pessoas.
que são expressões que acontecem ainda hoje aqui, numa situação de um culto em casa. São 6 tipos de pessoas que estão presentes na hora da adoração. O primeiro deles são os carregadores. Os carregadores são aqueles que eles ouvem as maravilhas de Deus, são fascinados pelo ensino de Jesus, eles se encontraram com o perdão de Deus, estão cheios de esperança e eles querem falar para o mundo inteiro: eu encontrei. E traz alguém para conhecer o mesmo Senhor que os alcançou. Tem os carregados. Aquelas pessoas que estão sem motivação alguma. Nós nem sabemos se esse paralítico queria encontrar com Jesus ou estava lá no cantinho dele. Aqueles homens se preocuparam com ele. Talvez até estivessem em ambiente de ensino, aproveitando, mas lá na mente dele: puxa, fulano de tal devia estar aqui. Eu queria que alguém ouvisse as mesmas verdades que eu estou ouvindo. Já aconteceu com você isso? Você queria... E se você não pode carregar a pessoa, você carrega em pensamento, você ora por ela, né? Esses são os carregadores. Aquela mãe que fala, apresenta o filho perante Deus, o marido, é o marido que apresenta a esposa, aquela pessoa que pensa no parente, faz de tudo, dá um jeito, eu te dou carona, vai ter tal compromisso, manda um WhatsApp durante a semana, vem ouvir a palavra de Deus, eu estou te convidando, é um momento assim especial, vem comigo, e você não vê a hora, e você até fica lembrando, fica até importunando: é domingo que vem, 9 da manhã, tá lembrado? Aí ainda no dia, até hoje, estou aí. Então esses são eu falei dos carregadores e dos carregados. Eu não sei como é que está seu coração aqui. Se você foi carregado e você está aqui de boa vontade, porque tem gente que vem por causa da sua santa insistência, por causa do seu carinho. Porque de tanto você falar: vem comigo, vem comigo, vem comigo, aí a pessoa até fala: eu nem estou afim, mas eu vejo em você um amor tão puro, uma gentileza tão especial, você se importa comigo que eu nem estava afim. Mas eu vou, tá? Hoje eu sou seu. Eu vou com você. O carregado. Tem gente que quer aprender. Aqui na multidão, provavelmente, se fosse hoje com um caderninho, anotando o que Jesus falava, opa, aquilo é relevante. Ei, eu não tinha ouvido falar disso não. Olha o que Jesus falou. Está anotando aqui. Puxa vida, está falando comigo. Sou eu, preciso mudar de vida. Meu Deus, o que está acontecendo comigo? Tem gente que está assim, querendo aprender. Aqui também tem os teólogos. Os que estão pensando assim na cabeça, chegaram cedo lá, estão lá, mas o coração não está. Estão lá de corpo presente. A mente, o coração, está mais para ver o ambiente, com algum outro interesse. Eu já preguei uma vez num culto de casamento, numa cidade do interior, que tinha autoridades políticas presentes. E eu ali na minha ingenuidade, né, falando as palavras de Deus, aproveitando que era um casamento, né, trazendo verdades assim para as pessoas. Aí eu vi alguns vereadores, secretários da cidade, cochichando assim um com o outro, não estava nem aí com o que estava acontecendo, e aquelas conversas paralelas, eles estavam ali meramente porque a ocasião era mais uma oportunidade de conversas entre eles, que a questão de Deus não tinha nada a ver com... Às vezes a pessoa está aqui em casa, emburrada, aqui em casa, aqui na casa, né? Família, povo de Deus. Tá, eu devia estar fazendo qualquer outra coisa, eu estou preocupado com aquilo. E esses camaradas aqui, mestres da lei, fariseus significa os separados, eles se achavam numa categoria de pessoas especiais, que não precisava. Já se garantiam. Ao se compararem com os outros homens, eles se achavam melhores. Achavam os sãos. Os outros é que são os doentes, os pecadores. Nós não. Nós somos especiais. E eles estão ali. O fato de uma pessoa estar num culto presencial ou virtual
ouvindo a palavra de Deus, não significa transformação de vida. Não é por metástase, não é essa palavra, é outra palavra, catarse. Não é assim, você está num ambiente e o ambiente está impregnado. Não, é o coração aberto para as grandezas de Deus é que faz a diferença. Então, queridos, aqui, esse grupo de 4 homens demonstra uma solidariedade que nunca é vã. Eles querem fazer algo por alguém. E não há solidariedade maior do que anunciar as grandezas de Deus que nós encontramos em Jesus. Nós podemos dar cesta básica, podemos ajudar com mutirões, com colchões, marmitex, mas a essência do que nós podemos fazer de bem para uma pessoa é colocá-la frente a frente com Jesus. E Jesus não está presente apenas limitado a um templo religioso. Onde que Jesus está? Nas casas, nas ruas, como diz aquela música do Geraldo Vandré, né? Nos campos, nas construções. Jesus está nas ruas, está nas casas. Ele está numa casa e a gente tem tentado levar Jesus para as casas, no sentido de que ele está em nós e nós queremos que as pessoas ouçam o ensino dele através de nós. Como aqui eu pressuponho que seu interesse seja ouvir a palavra de Jesus, não a minha. Eu sou carente também, necessitado das grandezas dele. Muito bem, gente, continuando o nosso texto, a busca da vontade de Deus supera obstáculos. Vocês viram aqui, a multidão bloqueou o caminho. Nas janelas, nas portas, as pessoas não conseguiam entrar, a fila anda, às vezes a fila para, às vezes a fila desanda. E o caso aqui é a fila bloqueou todo mundo. Você vê nesses encontros marcados por Jesus, encontros marcantes, aquela mulher que tinha um fluxo sanguíneo, a multidão bloqueou o caminho dela e ela foi tateando ali, tentando encontrar uma maneira de tocar em Jesus. Recentemente ouvimos falar do Zaqueu, que subiu numa árvore, buscando um encontro com Jesus. Hoje é uma pessoa que ele não tinha condições, por si só, de buscar a Deus, que é símbolo da paralisia humana depois da queda, depois do afastamento de Deus no Jardim do Éden. Todos nós estamos quebrados. Mas eles não desanimaram. Do lado de dentro, aquela multidão. Do lado de fora, as portas fechadas. Sabe, esse texto aqui mostra para nós que a gente não pode desanimar. Às vezes você está investindo sua vida numa pessoa, começam obstáculos, eu não sei que tipo de multidão pode bloquear seu caminho, os próprios parentes, amigos da velha caminhada, te puxando, forças do mal, multidões, tentando bloquear, te desanimar. A pessoa dá trabalho, você fica preocupado, cansado, vê os obstáculos enormes. Não há solução para essa vida. Aqueles homens poderiam chegar, colocar a maca no chão, falar, não tem jeito, tentamos. Tentamos levar o nosso amigo para Jesus. Mas fazer o quê? Não temos acesso. Ninguém dá passagem. Vamos levar o cara de volta. Mas aí um deles deve ter andado assim em volta da casa, colocado, estou supondo aqui, tá? Orelha na parede. Onde é que Jesus está aqui dentro, né? Ouvido na janela. Eu acho que é aqui. Alguém deve ter bolado a ideia. Onde ele estiver, vamos dar um jeito. Vamos achar uma passagem. Já aconteceu com você? De você insistir. Gálatas, capítulo 6, versículo 9 e 10. Não nos cansemos de fazer o bem. Na hora certa, a gente vai colher. Não vamos desistir. Nós vamos ceifar se a gente não desfalecer. Por mais difícil que a pessoa seja. E eles vão lá. As casas geralmente tinham uma escada do lado.
Subiram com todo cuidado, e o paralítico lá assustado, né? E eles cuidando ali para levar o homem. Os telhados eram de barro com gravetos, cavaram. Está acontecendo o culto, apinhado de gente, e o barro começa a cair, prejuízo na casa, alguém preocupado, e Jesus não para, está continuando, né? E o culto foi alterado. Olha, seria bom essas santas interrupções, não, gente? Teve alguém que estava preocupado com a conversa na nossa classe aqui sobre racismo, porque é um tema polêmico. Às vezes, numa casa, você tem 5 pessoas, como na minha casa lá, a gente vai conversar um tema polêmico como esse, e tem os pontos de vista, os porquês de cada um. Imagina numa classe, você está ensinando sobre racismo, e tem gente que não passou por experiência, outro já passou, e vai, e cada um fala. Aí eu falei, irmão, isso é bom. É um ambiente maduro da gente revisitar questões que às vezes não são tratadas na igreja. E cada um vai seguindo o seu caminho e não está percebendo que a palavra de Deus está sempre nos libertando de preconceitos, de visões míopes, de gostarmos só dos iguais. Né? Porque nós aqui, de certa maneira, somos todos assim, parecidos. Nos vestimos aparentemente igual. Né? Há uma certa homogeneidade aqui no nosso jeito de ser. Mas tem pessoas que, se entrar aqui no nosso ambiente, e eu já estou aqui te preparando para isso, para que você olhe para aquelas pessoas como qualquer outro ser humano normal. Apesar da aparência de algum traje, alguma aparência bem diferente da nossa. Eu estava num pequeno grupo ontem, criando uma casa de paz. Casa de paz são 7 encontros numa casa onde passou por uma grande dificuldade. Então, a gente chama casa de paz. Quando há um luto, quando há uma doença que abala a família, quando há um caso lá, por exemplo, uma briga na justiça, que o terreno dos moradores está sujeito a ser leiloado. Então, a família está preocupada, vão tomar nossa casa por causa de brigas. E tinha vários visitantes lá. E eu falei sobre a mulher samaritana. No final, eu perguntei quem gostaria de entregar sua vida para Jesus. Aí uma pessoa já falou, eu preciso, eu quero. Eu quero porque é ele que falta no meu para preencher, assim como a mulher samaritana, né? Cheia de vazio, tentando achar nos braços dos homens o amor, que só Jesus preenche. Eu quero. Aí, depois que terminou tudo, entrei numa sala da casa e estava essa pessoa e outras, e eu falei, e aí? A sua mãe falou que você é casada? Cadê seu marido? Ela mostrou assim do lado, aqui está minha esposa. Quer dizer, ela é casada com outra mulher. Para mim foi uma surpresa, né? Para a gente mais jovem está mais acostumado, mas para mim foi uma surpresa na hora, né? No meu paradigma, ela teria um marido. Mas não, era uma outra mulher que estava casada com ela. Mas eu ali abracei as duas, conversei e falei que é um prazer que elas têm agora a disposição de ouvir a palavra de Deus. E a gente tem que estar perto. Jesus era amigo de todo tipo de gente. Às vezes nós somos seletivos, né, por orgulho, por falta de imitação de Jesus. Jesus era um criador de pontes e às vezes nós somos quebradores de pontes. E nós não fomos chamados para rotular as pessoas, e sim para nos aproximar delas, porque Jesus estava muito mais à vontade com esse tipo de gente do que com os religiosos. Porque os religiosos, e a gente tem que tomar cuidado que à medida que o tempo passa, nós vamos colocando camadas em nossa vida de moralidade, de religiosidade, e começamos a achar que somos privilegiados e que Deus não se preocupa com essa gentalha. E pelo contrário. Então, queridos, nós falamos aí, nesse último ponto,
a busca da vontade de Deus, nós temos que superar obstáculos, continuar orando, nos aproximando, por mais difíceis que sejam as pessoas, por mais corações endurecidos. Nós encontramos uma coisa que revolucionou nossa vida. E a nossa convicção é tão grande que deveríamos estar dispostos a morrer por ela. E Jesus nos convida a viver por elas. Você já pensou em alguém que Deus usou você para encaminhar aquela pessoa para Jesus? A alegria que você teve de encaminhar alguém, de contribuir, de orar, de participar num processo de salvação de alguém. A maior necessidade é o perdão de Deus e o destravamento para uma nova vida. Essa é a nossa maior necessidade. Talvez o sonho do paralítico era assim: se um dia eu conseguisse recuperar meus movimentos, a trabalhar, a ser útil, a não depender das pessoas. Esse é o meu sonho. O dia que eu for curado, eu vou ser feliz. Se Jesus apenas tivesse curado esses homens, meses depois, que não é pouca coisa, né? Meses depois, ao voltar à vida, aquele homem encontraria na sua existência outros travamentos, outras decepções que deixariam esse homem frustrado a alguma coisa errada na vida. Muitas vezes acontece conosco. Se eu conseguir tal coisa. Se um dia eu me tornar aquela pessoa. Se um dia eu conseguir aquele patrimônio. Se eu conseguir completar esse curso. E nós colocamos nessas alternativas nossa identidade, nosso contentamento em situações que se transformam num Deus pelo qual nós batalhamos, pelo qual nós começamos a viver em função daquele Deus, que não tem o nome de Deus, mas ele está substituindo a pessoa de Deus na nossa vida. E nós achamos que nós nos encontramos. Por isso que Jesus fala para esse homem: homem, teus pecados estão perdoados. Havia alguma coisa travada naquele homem. Não sabemos o que aconteceu com ele, que tirou a alegria de viver, a paz. E não era a doença meramente. Eu não sei em quem você tem buscado a sua confiança, a sua realização. Porque quando você busca a realização em qualquer outro substituto de Jesus aqui nessa vida, você vai continuar frustrado. Então a coisa é mais profunda. O que o homem precisava era dessas palavras de Jesus: homem, os teus pecados estão cancelados. Essa semana alguém me deu essa frase: o que você mais precisa, que você acha que é a sua maior necessidade, é o que você menos precisa. O que você acha que é a sua maior necessidade é o que você menos precisa. O que aquele homem precisava era realmente de um coração liberto, livre. E nós que já conhecemos isso, às vezes a gente, na vida cristã, começamos bem, né, a caminhada da fé, mas é por isso que Hebreus fala para a gente se desembaraçar de penduricalhos, de coisas, peso, que tentam nos paralisar. Ele fala para a gente correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Mesmo depois de você que já teve seus pecados perdoados, cuidado com as paralisias de pesos desnecessários, vícios que costumam te amarrar. Aquele Chapolin que falava, né? Os meus movimentos são friamente calculados. Às vezes os seus movimentos são prejudicados, são amordaçados, são paralisados por coisas que você não devia estar, relacionamentos que você não devia ter. Eu costumo falar para algumas pessoas assim: a vontade de Deus para você está aqui.
Você está aqui. Só que ao invés de você perseverar na busca pelas sinalizações de Deus, você fica andando em atalhos. Vai para aqui, se envolve aqui com alguém, com uma atividade, volta, vai para cá, fica assim na vida, andando em labirintos. E vai perdendo tempo, vai perdendo energia, vai perdendo dinheiro, vai ficando mais travado e não desembaraça. Tem gente que é tão promissor, tem tanta capacidade, né, para que a vida fosse mais ágil, mas aí a pessoa vai andando em direção e aí daqui a pouco chega aos 50, 60 anos e ficou andando assim, ó, sem foco, sem perspectiva, hesitando, desconfiado, como esses caras que estavam aqui. Eles não veem milagres. Enquanto tem gente num culto que ele está feliz da vida com as coisas que Deus está fazendo, porque aqui tem um grupo de pessoas que demonstra gente que celebra, que quer ver Jesus. Ele não está vendo defeito, não está vendo o que tem que melhorar. Ele está ali, ó, sabe aquele tipo de gente que fala assim, eu não sei quem morreu, mas eu quero é chorar. Eu não sei quem é o aniversariante, eu quero é a festa. Sabe gente assim? Então tem um grupo aqui, e Jesus está pouco se lixando. Ó, se tem alguém aqui que está aí, vou achar uma falha no pregador, porque estava assim em relação a Jesus. Vamos pegar aqui onde ele vai blasfemar, o que ele vai distorcer a palavra de Deus, porque nós conhecemos o Deus. Gente, vamos tomar cuidado com isso, porque mesmo no meio evangélico, nós podemos ter uma mente muito assim, pingo no i, muito ali na letra. A gente quer saber tanto sobre Deus que a gente quer dissecar a Deus. Na teologia, queremos dissecar, saber. A atitude desses caras, eles não conheciam a Deus como um relacionamento, porque a vida é muito mais simples do que eles viviam. Eles carregavam fardos pesados nas costas. Eu já tive em ambientes de igreja de que era uma preocupação com o regimento interno da igreja, os estatutos. Quem é esse para perdoar pecado? Cadê a autorização do Papa? Cadê a autorização da denominação? Cadê a autorização? Só que Jesus está ali, ó. Levanta, toma a tua cama, eu te perdoo. Eu tenho autoridade para isso. E às vezes a gente fica encalacrados, domesticados, sem capacidade de pensar, de ver Deus agindo na vida das pessoas. E a gente vai complicando. E esses homens tinham fé, gente. Fé. Às vezes a gente está com a vida tão pesada que a fé dos outros nos carrega. Você já teve momentos assim que você está assim, tô mal. O pastor lá de Fortaleza, o Armando Bispo, ele disse que teve uma semana que estava tão mal. Eu vi uma autenticidade naquele homem, que ele discutiu com a esposa, chegando o dia dele pregar no domingo. E não estava conseguindo resolver com a esposa dele. E ele estava escalado para pregar. Aí ele chegou num dos pastores e falou assim, ó, tô mal. Um de vocês aí prega no meu lugar. Já tive aborrecimentos assim também, eu e a Sandra. E às vezes na hora do culto começar a gente acertou. Eu falei, eu subi lá na igreja para falar e ela olhando para mim, meu Deus. Gente, eu falo tanto para o Paulo, como o Paulo está aqui, o Rogério está pregando na Híbris, né? São pastores que trabalham aqui comigo, nossos diáconos. Às vezes eu não estou bem. Eu preciso de ajuda. De ajuda. O pastor não é um super-homem. Eu sou ovelha também. Sou o Edgar, que é pai, que tem que pagar minhas contas, tenho dificuldades na saúde e tudo mais. Sou carente também. E não me joguem fora. Quando eu tiver... eu estou falando assim... Às vezes, nós somos amigos de uma pessoa até o momento que ela
preenche o que nós esperamos da pessoa. Mas ela pisou na bola comigo, vamos pegar a maca, fica aí, miserável. A gente tem muito o que aprender, meus irmãos. Eu não estou dizendo de você estar sempre presente numa pessoa que ela é rebelde por natureza, que ela já rejeitou a Deus, não quer saber de você, né? Ainda assim, a gente continua orando por ela, mas eu estou falando que há momentos, até uma fala minha, gente, ou de um dos pastores da igreja, ou de um de vocês, uma fala equivocada, até num pequeno grupo, você está ensinando uma coisa e você ensinou de uma perspectiva que não é bem aquilo. Não vamos apedrejar a pessoa, machucar a pessoa, rotular como imprestável, porque o mundo faz isso. Enquanto você está correspondendo, está se tratando bem, quando você está trabalhando na empresa, você tem um certo valor. Você não correspondeu, dá licença, próximo. É assim no nosso mundo. A gente vai sendo descartado. Cuidado com esse amor interesseiro dos homens. A gente vê aqui um amor totalmente desprovido de Jesus, quando vê a mulher apanhada em adultério, né, que só queriam jogar pedra, e Jesus fala: quem não tem pecado pode ficar jogando pedra. Todo mundo vai embora, Jesus fala: cadê? Ele era o rei, ele era o juiz, ele poderia jogar pedra, eu não te condeno. Vai, eu te dou uma nova chance. Você está destravado dessa culpa, desse apedrejamento. Então, queridos, por último, uma vez que Jesus é Deus, é necessário percebermos os estragos do pecado e somarmos esforços para levar a mensagem transformadora do Evangelho. Para você que trouxe alguém aqui, eu quero te dizer uma palavra. Você que trouxe alguém aqui, o seu esforço a favor dos outros terá recompensa. Teve alguém que convidou alguém hoje de manhã? Você convidou alguém hoje de manhã? Mais alguém? Ou tem convidado, né? Aí nos últimos tempos. O seu esforço a favor dos outros terá recompensa. Você que está na condição, travado, com muita dificuldade, com muita pressão, eu quero dizer para você falar assim para você mesmo: o que eu mais preciso vai ser sobrenaturalmente atendido. O que eu mais preciso, Deus vai intervir na minha vida. Por essa lição aqui, você pode falar, porque Deus interviu na vida do homem. Uma terceira verdade que eu quero te falar: eu creio que a minha incredulidade será vencida para a graça de Deus. Mesmo você que está aí com dificuldade para crer em Jesus, para saber exatamente o que Ele quer da sua vida, a sua incredulidade será vencida pela graça de Deus. Para você que estava ali querendo aprender, minha sede de ouvir a palavra de Deus está satisfeita. Deus falou comigo. A sua sede de ouvir, tomara que Deus tenha falado para você. E por último, minha alegria está em Deus. Hoje eu contemplo a sua maravilha. Que aquele grupo que se alegrou, deu glória a Deus, porque viu maravilha. Ainda hoje você pode ver, experimentar agora as maravilhas de Deus na sua vida.